Quando Mourinho chegou ao United em 2016, ele ficou tão confuso com o porquê de os torcedores continuarem a cantar Diego, 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 que ele literalmente teve de perguntar à sua equipe quem era. O homem era Diego Forlán. Pela forma como cantavam, você pensaria que ele era uma lenda no clube, mas na realidade, o tempo dele no United foi terrível. Mas alguns jogadores simplesmente têm aquele fator X. Por alguma razão, a torcida sempre amou o Forlán, não importa o que é até irônico, já que ele nem gostava de futebol quando era mais novo. Ele esteve a centímetros de nunca sequer encostar numa bola, e depois da passagem catastrófica pelo United, podia muito bem ter sido esquecido. Mas ele seguiu em frente, e só aos 30 anos conseguiu se recuperar de vez daquela fase, e surpreendentemente explodiu, empilhando prêmio atrás de prêmio e virando um ídolo cult como poucos na história. Esse é, sem dúvida, um dos vídeos mais pedidos de todos os tempos aqui no canal. Espero que você curta. Vamos nessa! O começo da vida do Forlán foi tão difícil quanto dá pra imaginar. O pai, o tio e até o avô dele eram todos futebolistas e não eram amadores. Eles eram internacionais uruguaios de peso e o pai e o avô dele conseguiram vencer a Copa América. Forlán nasceu para ser futebolista, mas, para desgosto de todos, ele preferiu o tênis. A família dele tentou de tudo. No aniversário dele, o pai até deu uma camisa que tinha ganhado do Pelé depois de um jogo, mas o Forlán quase rasgou a camisa tentando vestir e nunca mais viu aquilo. Pelo que eles sabiam, nada tiraria o Forlán das quadras de tênis, até que uma tragédia mudou tudo. A irmã mais velha dele voltava de uma festa quando o carro rodou e bateu numa palmeira. O namorado dela morreu na hora e ela ficou completamente paralisada, passando 5 meses na UTI. Apesar de toda a tradição da família no futebol, o futebol uruguaio não enchia os bolsos de ninguém nos anos 60. Então, quando as contas médicas começaram a se acumular, eles tiveram que pedir ajuda. Eles deviam $250 mil quando um velho amigo do pai dele doou parte do dinheiro e ajudou a arrecadar o resto. O nome dele era Diego Maradona. Ver o dinheiro falar daquele jeito mudou o Forlán. Como a própria irmã contou, o que ele disse logo depois foi: "Eu vou virar um jogador de futebol famoso no mundo inteiro e ganhar dinheiro suficiente para te dar os melhores médicos que existirem." E embora ele claramente não estivesse mentindo, com 12 anos ele já estava atrasado na corrida, o que talvez explique por que ele só foi explodir de verdade bem depois. Apesar das circunstâncias, saber que ele queria seguir o futebol foi música para os ouvidos de todos e moveram mundos para facilitar tudo para ele. E depois de 4 anos jogando no Danúbio, agora com 16 anos, conseguiram-lhe um teste no Nancy, na França, o que ele claramente não merecia naquele momento, significando que deu tudo terrivelmente errado. E depois de alguns meses, ele já estava sendo mandado de volta. Mesmo assim, ele não deixou o fato de ter jogado fora aquela vantagem inicial acabar com ele. Saiu do Uruguai de novo e entrou na base do Independiente, na Argentina, o mesmo clube em que o avô dele tinha jogado mais de meio século antes, e dessa vez tudo deu certo. Aos 18, ele fez o primeiro jogo no time principal. Aos 19, começou a colocar números na conta, e aos 20 já estava marcando 20 gols por temporada, mesmo com o Independiente passando por uma fase tão ruim que em certo momento ficou a 2 pontos da lanterna. E o mais impressionante é que o Forlán não só era o artilheiro do time com muita folga, como vivia sendo o melhor em campo jogo após jogo. Ele era muito mais do que um goleador. Tinha gente que nem via ele como centroavante propriamente dito. Ele era algo mais, um dos primeiros protótipos do atacante moderno. E após iniciar a temporada com um hat-trick contra o Vélez Sarsfield e mais 10 gols nos 3 meses seguintes, dizem que foi Maradona quem alertou seus contatos na Europa. E mais uma vez, as cartas estavam na mesa e embora por muito tempo parecesse que o Middlesbrough seria o escolhido, eles pagariam os 11 milhões de euros da sua taxa de transferência em parcelas, o que permitiu a Sir Alex Ferguson entrar com um saco de dinheiro, oferecendo pagar o mesmo valor imediatamente. E num piscar de olhos, Forlán já não era mais um diablo rojo. Agora ele era um diabo vermelho, mas talvez devessem ter levado em conta que ele ainda tinha só 22 anos e tinha jogado menos de 100 partidas até ali, porque as coisas não deram certo, nada certo. O Forlán parecia ansioso demais para acontecer. Ele não dava apenas o máximo, ele passava do limite, disparando pelo campo da forma mais caótica possível. Cada passe parecia sair errado, cada chute era um desastre, quase parecia sobrenatural. E ele rapidamente se tornou o escárnio da Premier League. Mas na temporada seguinte, após 26 jogos sem um gol e 9 meses de piadas, as pessoas abrandaram.
Todo mundo via o quanto ele se esforçava. O Solskjaer chegou a dizer que nunca tinha visto ninguém treinar tão duro e a torcida sentia por ele. Todo mundo queria ver o Forlan marcar. Afinal, não era só culpa dele. Durante aqueles 9 meses, ele só teve mais de 30 minutos em campo 7 vezes. No fim das contas, o United estava lotado de craques. Solskjaer ainda marcava gols, Van Nistelrooy estava no auge da sua forma. E enquanto Forlan preferia jogar com um parceiro, Van Nistelrooy jamais dividiria os holofotes com ele. Simplesmente não era o seu estilo. No entanto, David Beckham não tinha problema com isso. E numa noite decisiva contra o Maccabi Haifa, ele deu ao Forlan a chance de bater um pênalti. O estádio inteiro prendeu a respiração por um segundo. Se ele falhasse até aquilo, só podia estar amaldiçoado. O narrador Peter Drury resumiu melhor que qualquer um. Por favor, qualquer pessoa com um mínimo de humanidade diga por favor por ele. E então ele marcou. O homem que a mídia inglesa chamava de Diego Forlorn finalmente teve um motivo para sorrir, mas ainda assim, 7 outras aparições se passaram sem um gol, e só então ele finalmente conseguiu experimentar um período de relativa boa fase, marcando em 2 jogos consecutivos da Premier League com um gol da vitória aos 85 minutos, mudando o futebol para sempre. Forlan, eufórico, tirou a camisa para comemorar e depois teve muita dificuldade para vesti-la. A propósito, as camisas da Nike daquele ano tinham uma tecnologia interna que as tornava muito difíceis de vestir. Enfim, como eu dizia, o jogo recomeçou e o Forlan acabou correndo pelo campo inteiro sem camisa. Uma cena que virou icônica. Ele chegou até a dar um carrinho em um adversário antes de alguém do banco aparecer para ajudar e resolver aquela situação toda. Mas o que deixa tudo isso ainda mais hilário e histórico, como eu já disse, é que muita gente acredita que esse foi o momento que fez a FIFA finalmente proibir os jogadores de tirarem a camisa, algo que todo torcedor no planeta gostaria que nunca tivesse acontecido, mas é isso aí. Ainda assim, as coisas continuaram a melhorar por um tempo. 2 jogos depois, 2 assistências contra o Newcastle e logo depois, a melhor atuação de Forlan com a camisa do United, marcando 2 vezes na vitória de 2-1 sobre o Liverpool, aproveitando um erro grosseiro de Dudek e depois marcando o gol da vitória com um petardo. A camisa foi tirada pela 4ª vez e de repente os fãs estavam cantando o nome dele. Será que Forlan tinha superado suas dificuldades? Pois bem, ele marcou 4 nos 9 jogos seguintes, incluindo um gol da vitória aos 90 minutos contra o Chelsea, apesar de ainda não ter muitos minutos, o que significava que ele estava com uma média de um gol ou assistência a cada 96 minutos desde que este período de boa fase começou. Mas, apesar disso, tudo aconteceu de novo. Foram 9 meses sem marcar, já entrando na temporada seguinte, com direito ao pior vexame da carreira dele contra a Juventus, antes de, do nada, emendar 7 gols em 9 jogos e sumir de novo. Isso poderia ser ainda mais frustrante? Bem, certamente ficou mais frustrante para Forlan, que em sua última aparição pelo United não seguiu o conselho de Sir Alex para trocar as chuteiras antes de entrar e acabou escorregando e perdendo a chance que poderia ter dado o empate ao United. Então, com o Sir Alex furioso e um Rooney de 18 anos chegando, o Forlan acabou levando a pior e foi cortado do elenco. No fim, acabou vendido para quem pagou mais. Primeiro, parecia que ele poderia ir para o Bilbao, que apesar da regra de só ter jogadores bascos, poderia aceitar Forlan, já que a avó dele era de lá, mas ele acabou por se juntar ao Villarreal por apenas 3,2 milhões de euros, 4 vezes menos do que o United tinha pago por ele. Com uma taxa tão decepcionante ao lado do seu nome, mudando-se para uma cidade com uma população menor que a capacidade de Old Trafford, ninguém poderia ter imaginado que Forlan, agora com 26 anos, se tornaria um dos maiores talentos tardios que o futebol já viu. Unindo forças com o talentoso Juan Román Riquelme, a dupla sul-americana levou uma equipe do Villarreal que havia sido promovida apenas 4 anos antes e os levou a um nível totalmente novo. Era como ver o Rocky Balboa subindo as escadas e levantando o punho pro alto. Aquilo era o arco de redenção dele. Mesmo assim, não foi de imediato. Em dezembro, ele só tinha 4 gols marcados. O Villarreal estava em 14º e tinha motivo para se preocupar. Imagina, o Samuel Eto'o já liderava a artilharia da liga, praticamente inalcançável, com 12 gols. O Forlan chegou até a ir pro banco em alguns jogos, mas aí emendou 13 gols em 15 partidas. De novo, ele explodiu no meio da temporada e de repente o Eto'o estava só 3 gols na frente. Mas será que o Forlan ia sumir de novo? Dessa vez, não.
decisão. Quando o Villarreal mais precisava, ele apareceu. Fechou a temporada com 5 gols nos 2 últimos jogos, incluindo um hat-trick no Camp Nou para empatar a partida em 3-3 depois de já ter feito 2 contra o Barcelona em janeiro. Contra tudo e contra todos, passou o Samuel Eto'o, levou a artilharia da Liga, classificou o Villarreal para a Champions, ganhou a chuteira de ouro da Europa e ainda foi indicado à Bola de Ouro. Forlán tinha mudado completamente sua carreira em poucos meses. Quando perguntado como conseguiu, ele respondeu: "Na Espanha eu tenho 90 minutos para jogar, depois 5 dias de descanso e voltamos. Na Inglaterra, com 10 a 15 minutos por jogo e sem o apoio do treinador, como é que eu ia conseguir jogar? Mesmo assim, depois de uma temporada em que o Villarreal passou por grandes mudanças e caiu para o 7º lugar, com o Forlán voltando a ter dificuldades para marcar, no ano seguinte ele voltou a impressionar, fechou de novo com 20 gols na Liga, o que ficou ainda mais impressionante pelos feitos dele no fim da temporada. Com 13 gols nos últimos 12 jogos da temporada, levando o Villarreal a mais vitórias nesses 2 meses do que tinha conseguido no resto do ano inteiro, empurrando o time até o 5º lugar e garantindo vaga na Copa da UEFA. De volta ao seu melhor, uma vez que Fernando Torres deixou o Atlético, a resposta era óbvia. Quem melhor para fazer dupla com Kun Agüero do que outro matador do Independiente? E assim, Forlán se juntou a eles por 21 milhões e mais uma vez mudou completamente o rumo do clube. Naquele momento já faziam 7 anos que o Atlético tinha subido da 2ª divisão e até então eles só tinham conseguido ficar no top 10 2 vezes, mas aí o Forlán chegou e encaixou como uma luva. 11 gols nos primeiros 16 jogos e, no fim da temporada, junto com o Agüero, somaram 55 gols, levando o Atlético à Champions League pela 2ª vez em 30 anos, com o último gol do Forlán sendo o decisivo. Fazer uma temporada dessas aos 30 anos já era surpreendente, mas no ano seguinte ele destruiu qualquer ideia pré-concebida que tinham sobre ele. Aos 31 anos, ele teve de longe sua temporada mais prolífica, jogando bem desde o início, mas ofuscando completamente Agüero quando fevereiro chegou, primeiro com 7 gols em 6 jogos, marcando contra Real e Barcelona, e depois terminando a temporada com 12 gols em 8 jogos, sendo o único responsável pela qualificação do Atlético para a Champions League, e dobrando seus gols do ano anterior, agora com incríveis 32 gols na Liga e a 2ª chuteira de ouro europeia. Só 7 jogadores na história tinham conseguido isso até então, e ninguém nunca tinha feito na La Liga. Ainda assim, faltavam-lhe 2 coisas na carreira, alguns títulos, afinal, mal ganhara algo desde o United, onde pouco contribuiu, e acima de tudo, precisava alcançar a glória com o Uruguai, algo ainda mais obrigatório pela herança familiar. E acredite ou não, apesar da idade, nos próximos 2 anos, ele conseguiria tudo isso. Primeiro vieram os títulos com o Atlético. Apesar da sua contagem de gols ter diminuído bastante, Forlán continuou a dominar a Liga Europa, marcando um gol da vitória aos 90 minutos contra o Galatasaray e também um gol decisivo fora de casa contra o Valência, antes de enfrentar seu velho inimigo, o Liverpool, e marcar o único gol em casa, e também um gol da vitória fora na prorrogação, antes de fazer isso de novo na final, marcando o primeiro gol, mas também o segundo decisivo na prorrogação, derrotando o Fulham e tirando a camisa por velhos tempos. Foi uma campanha inacreditável, mas ainda não chegava nem perto do melhor momento dele em 2010. No verão, ele se juntou à seleção uruguaia e voltou a dominar, aproveitando a famosa Jabulani com seus movimentos malucos para marcar golaço atrás de golaço e fazer uma das maiores atuações de toda a história das Copas do Mundo. Apesar de ter chegado aos 32 anos com apenas um golo em mundiais, começou por marcar 2 em 3 jogos da fase de grupos, antes de assistir contra a Coreia do Sul e depois deslanchar marcando o único golo naquele famoso jogo contra o Ghana e depois mais um para empatar a semifinal contra a Holanda, apenas para ir para o jogo do 3º lugar marcando o golo do torneio, mas ainda assim voltando para casa sem uma medalha. Mas pelo menos ele conseguiu outro tipo de troféu, o prêmio de melhor jogador do torneio. Afinal, ele conseguiu terminar empatado como artilheiro, apesar de 4 dos seus 5 gols serem de voleio, de falta ou marcados de longa distância. E ainda mais impressionante, no fim do ano ele conquistou o 5º lugar na Bola de Ouro. Mas o mais louco é que de alguma forma ele ainda não tinha terminado. Sinto que já disse isso 1 milhão de vezes agora. Ele amadurece tarde mesmo, né?
Apesar de ter vencido a Supercopa da Europa contra a Inter, o Forlan fez uma temporada bem fraca. E como parecia que o tempo estava pesando, mesmo ficando 5 jogos da Copa América sem marcar, ele surpreendeu todo mundo ao fazer 2 gols na final, se tornando o maior artilheiro da história do Uruguai e conquistando o título da América pelo qual vinha batalhando. Finalmente pôde se juntar ao pai e ao avô como campeões da América. E, finalmente, parecia que o Forlan tinha se permitido desacelerar. Já perto dos 34 anos, acabou sendo empurrado para fora do Atlético com a chegada do Falcao, depois de um clima ruim com o clube. Foi pro Inter de Milão, onde não foi nada feliz, dizendo que estavam escalando ele fora de posição e deixou o clube depois de só 2 gols em 22 jogos. Depois, foi para o Internacional no Brasil, time em que o pai dele jogou, e terminou como artilheiro na conquista do Campeonato Gaúcho. Em seguida, mudou de clube 4 vezes em 5 anos. Passou pelo Japão, voltou para o seu time de infância, o Peñarol, e ainda jogou na Índia e em Hong Kong, anunciando a aposentadoria só em 2019, aos 41 anos de idade.